Olá, seja bem-vindo ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz, sou escritora e professora, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica de leitura que eu considero imprescindível para todos, especialmente para aqueles que são educadores, professores, pais e mães. É o livro Como Ser um Educador Antirracista, da Bárbara Carini. Eu já falei aqui no canal do livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Vocês podem ver aqui nesse card depois. E complementando, então, essa questão de uma luta antirracista, de livros que tratam desse tema, então eu trago o livro da Bárbara Carini, Como Ser um Educador Antirracista. Foi publicado pela editora Planeta. Essa aqui é uma versão de bolso, então ela é bastante fácil de levar para qualquer lugar, de manusear e de ler. É uma leitura rápida também. Apesar de ser uma leitura que demanda que você preste atenção e se aprofunde, é uma leitura que flui bem tranquilamente. Aqui nesse livro, a Bárbara ela vai tratar de alguns temas, né? Principalmente uma coisa que eu achei muito bacana é que ela vai falar muito da branquitude e vai falar com os professores brancos também. Então, ela traz um capítulo, por exemplo, eu, professor branco, posso ser antirracista? E aí ela vai debatendo toda essa questão, né, da necessidade das pessoas brancas se racializarem como primeiro passo para entender o racismo e a luta antirracista. Depois ela traz também algumas contribuições para a reflexão dos professores, né? Um caso de racismo na escola, como atuar, como pensar práticas antirracistas em sala de aula. Diversidade não se constrói, se celebra. Sou contra as cotas, pois é necessário melhorar a escola básica. Como ser um educador antirracista. Então ela vai debatendo todos esses tópicos que são muito importantes e que a gente vê muitas vezes na fala das pessoas, né? Esse próprio tópico aqui do sou contra as cotas, pois é necessário melhorar a escola básica, né? É muito, muito forte nas pessoas que não entendem para que existe o sistema de cotas. Então a Bárbara vem aqui com toda a sua sabedoria e paciência explicar por que é necessário a curto prazo esse sistema de cotas, né? E eu separei aqui alguns trechinhos para mostrar para vocês. Então, a Bárbara, ela é também professora, educadora, e ela vai trazer então a sua experiência, né? E ela fala o seguinte: a educação é o ato de socializar com as novas gerações os conhecimentos historicamente produzidos. A educação constrói, a educação é construída pelo mundo, mas também o constrói. Trata-se de um vetor de sentido duplo. Então, ao mesmo tempo que a gente perpassa para as gerações todo o conhecimento, né, que já existe na humanidade, sistematizado, por isso a importância também de um currículo que contemple as questões da cultura africana e afro-brasileira, nós também, numa via de mão dupla, construímos, né, essa escola. Ela traz também aqui um capítulo falando, então, sobre eu, professor branco, posso ser antirracista. E é muito interessante porque a maioria dos professores no Brasil, apesar da maioria da população ser negra, a maioria dos professores e das pessoas que têm ensino superior são brancas. Então ela vai trazer primeiramente o conceito de branquitude para depois ir se aprofundando em cada um dos subtemas. Então ela traz o seguinte: o termo branquitude não se refere às pessoas em suas singularidades. Trata-se de uma categoria social que se refere a um lugar de vantagens simbólicas, subjetivas e materiais disponíveis para as pessoas identificadas como brancas em uma sociedade onde o racismo é estrutural. Essa identificação no Brasil é fenotípica, ou seja, se dá pela estética e não pela constituição genética, né? Não pelo genótipo. Em outros termos, você pode ser filho ou filha de um casamento interracial. Seu pai é negro e sua mãe é branca ou vice-versa. Ou ter avós negros. Se sua estética não leva você a receber um baculejo semanal da polícia, se ela não faz você ser seguido no shopping, se ela não faz você perder o emprego por ausência de boa aparência, se ela não eleva a 10ª potência o seu risco
de ser encarcerado ou morto, se ela não faz as pessoas durante a sua vida o reconhecerem como alguém menos bonito e inteligente, você não é lida como uma pessoa negra no Brasil. Então aqui ela fala isso, né, dessa questão do fenótipo, como isso está presente, né, fisicamente. O racismo começa pela aparência, pelo corpo. Então ela segue falando também de uma coisa extremamente importante, que é o mito da democracia racial, né? Então esse mito, ele diz que existiria no Brasil uma democracia racial, ou seja, um estado de plena igualdade entre as pessoas na sociedade, qualquer que seja sua raça ou etnia. E nós sabemos que, por mais que a gente tente falar que não somos racistas, que isso, que aquilo, o racismo existe, está aí, né? Então, ela diz também que no Brasil, na perpetuação do conceito social de raça, as pessoas vivem e morrem pela sua estampa, pela sua estética, pelo seu fenótipo. Ela vai falar também aqui essa questão, né? Por mais antirracista que a pessoa branca seja, ela se beneficia do racismo, mesmo sem querer. E é disso que todo educador branco precisa se conscientizar, no mínimo. Nesse sentido, pautamos o fim da branquitude, e reforço. Isso não versa sobre o extermínio de pessoas brancas, mas sobre o fim do sistema social que as privilegia. Então ela conta também toda a história dela, né? Ela fundou a primeira escola afro-brasileira do Brasil, que se chama Maria Felipa. Então tem todo um trabalho. E eu quero finalizar, então, falando aqui um outro trecho do livro em que ela fala: não precisa ficar desconfortável por se entender e se assumir racista. É um passo importante no processo de enfrentamento disso, inclusive. Pessoas brancas no Brasil são racistas e pessoas negras reproduzem o racismo. Voltando para a questão do antirracismo, ele é caracterizado pelo protesto, pelo enfrentamento, pela denúncia do racismo. Então aqui, como vocês puderam ver nesse pequeno trecho que eu trouxe, ela traz muitas reflexões para os professores. Eu sou uma estudiosa desse tema, sou professora também, então eu recomendo muitíssimo, né, Como Ser um Educador Antirracista, da Bárbara Carini. Se você gostou desse vídeo, indique para outras pessoas, deixe o seu like, deixe seus comentários. E se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau!